Aleluia. E a gente está nessa série maravilhosa, para você que tem acompanhado a gente está falando sobre a oração dos santos, está lá em Apocalipse, e a gente vem falando sobre esse tema, sobre oração, que tem nos edificado tanto. Semana passada foi incrível, como diz o Léo, foi incrível a palavra do Lu, falando sobre a oração da fé. A oração da fé é baseada naquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Eu e você podemos orar a oração da fé. Nós podemos dizer à montanha, e a Bíblia diz que se você disser à montanha com fé, sai daqui e vai para lá, é assim que ela vai fazer. E eu acho interessante o fato de que Jesus estava comparando a fé com uma semente de grão de mostarda, algo tão pequenininho, com algo que tinha acontecido a uma árvore. Ele tinha dado uma palavra para a árvore secar, e a árvore secou, e Jesus agora estava comparando aquela árvore com aquela montanha. Ele disse, se vocês aplicarem o mesmo princípio, veja gente, a gente não precisa ter fé grande ou fé pequena, não, a gente precisa aplicar a fé, nós precisamos agir pela fé. Não existe esse conceito de fé grande e fé pequena. Nossa, a fé do pastor Rafa deve ser uma fé extraordinária. A minha fé, pastor, quão humilde, miserável, pecador, corintiano que eu sou, Jesus, ajuda eu, Jesus. Não, gente, não está falando disso. Está falando se você aplicar a sua fé, você vai dizer a esse monte, assim como eu fiz com essa planta. Então, gente, eu e você podemos aplicar a fé que nós temos. E a gente quer motivar você a agir pela fé enquanto você ora. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre o poder da oração em línguas. O poder da oração em línguas, quando nós somos batizados no Espírito Santo, algo novo acontece em nós. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso ser é transformado. Quantos aí já aceitaram Jesus? Levante a sua mão com convicção, aleluia, glória a Deus. Você não levantou sua mão, é por hoje que eu vou fazer a oração com você, glória a Deus. Então nós precisamos entender essas verdades, gente. A primeira coisa é que se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Essa é a convicção que eu tenho que ter mais forte na minha vida. O Espírito Santo habita dentro de mim. Não importa aquilo que eu passe, o Espírito Santo está comigo. Não importa aquilo que eu enfrente, o Espírito Santo está comigo. Se eu for até mais densas trevas, lá Ele está comigo. Se eu for até o mais altos céus, lá Ele está comigo. Se eu passo pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele não me abandona, o Espírito Santo está com você. E essa é a nossa certeza. A gente viu isso no nosso primeiro encontro. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha lá no nosso podcast. Ouve lá em áudio, dá uma olhadinha lá no YouTube. A gente falou nossa primeira vez que a gente estava falando sobre essa série. A gente falou sobre o tabernáculo de Moisés, as partes do tabernáculo de Moisés. E como o tabernáculo de Moisés era uma representação do tabernáculo do céu. E um dos utensílios daquele tabernáculo era um candelabro, e o candelabro representa a nossa vida ressurreta. E a vida ressurreta é a vida ungida, é a vida que tem a presença do Espírito Santo, a unção que habita dentro de nós, é o que diz 1 João. E quando nós oramos com a iluminação do Espírito Santo dentro de nós. E quando nós temos comunhão com a iluminação do Espírito Santo dentro de nós. Esse candelabro representa o Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida. E quando nós vamos para o altar de incenso, aquele altar de incenso, ele pega aquelas brasas, o sacerdote pega o sacerdote pega aquelas brasas do altar de sacrifício e leva até lá pertinho do Santíssimo Lugar. Sabe o que é o Santíssimo Lugar? É o lugar da presença de Deus. Então, o altar de sacrifício, aquelas brasas, elas chegam até a nossa oração e aquecem a nossa vida de oração. Elas tacam fogo na nossa vida de oração. A nossa vida de oração precisa ser uma vida incendiada. E como é que eu saio da monotonia da minha vida de oração? Com a presença do Espírito Santo em mim. Gente, dá para sair da monotonia.
Dá para sair da mesmice. Sabe quem ativa isso dentro de nós? Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina isso dentro de nós. Aleluia. E nós precisamos entender isso. Nós somos novas criaturas por causa do sacrifício de Jesus e empoderados pela vida no Espírito. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, verso 14 e verso 16. Até o verso 16 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Prestou atenção que os que são guiados são os que são os filhos. Como é que nós mostramos, simples assim, como é que nós mostramos para o mundo que nós somos filhos de Deus? Quando nós somos guiados pelo Espírito. Tamanha importância de nós entendermos o ministério do Espírito Santo dentro de nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Alguém pode dizer glória a Deus aí por isso? Vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. É por meio do Espírito Santo que nós vemos Deus como Pai. O próprio Espírito confirma ou testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E de onde é que ele testifica, gente? O Espírito Santo testifica de dentro de nós. O Espírito Santo não testifica das coisas de fora, ele testifica das coisas de dentro de nós. Então olha só essa frase, para você já ir pegando. Na salvação, eu recebo a pessoa. Mas no batismo do Espírito Santo, eu recebo o poder de Deus. Aleluia. E esse poder, gente, ele vem, talvez você fale, mas o Espírito não é todo poderoso, ele não está dentro de nós. Está. Esse poder está falando que ele está nos dando autoridade para fazer algo em nome dele. Então, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós estamos recebendo poder e autoridade para fazer algo. Eu e você não somos chamados para sermos meros filhos de Deus e sentar numa cadeira e não fazer nada. Eu e você somos chamados por Deus para realizarmos a obra dele aqui nessa terra. Por isso Jesus veio ao mundo para nos mostrar como filho de Deus deve ser. E eu e você, como filhos de Deus, olhando para Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nós somos imitadores de Jesus. E como imitadores de Jesus, você lembra que Jesus disse que eu vim para fazer a vontade do meu Pai? O que a gente está fazendo aqui nessa terra? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E se Jesus, que era Jesus, 100% homem, 100% Deus, foi batizado com o Espírito Santo e com poder, aleluia, porque nós não seríamos, ele é o Filho modelo. Eu e você precisamos do batismo no Espírito Santo. Na salvação, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós, mas no batismo, nós recebemos poder e autoridade para realizar a obra de Deus. Abra lá comigo em Atos capítulo 1, vamos ler alguns textos. Atos capítulo 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, já vai baixando aí na Play Store, aleluia, para a gente ir acompanhando. Você que nos acompanha aí na internet, glória a Deus pela tua vida. Abra aí no aplicativo aí onde você está. Glória a Deus. Um abraço para o pessoal de Braga, olha aí, está assistindo, o pessoal de Braga está assistindo. Glória a Deus. Atos, capítulo 1, no verso 8. Diz assim: mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês receberão o quê? Poder. Diga mais uma vez, vocês receberão o quê? Poder. A palavra poder aqui é a palavra dunamis, e dunamis significa o poder extraordinário. Jesus, o que ele fazia nessa terra, ele fazia como um homem ungido. Ele era 100% Deus, porque a sua natureza era divina.
Mas Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de operar milagres por Ele mesmo. Ele vem como homem, e o homem por si só é dependente. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão dependente de Deus. Por que você acha que Deus, toda noite, toda viração do dia, você sabe que para o judeu o dia começa lá pelas 6 horas, começa na viração, quando o sol começa a baixar, ali a viração do dia. Deus vinha na viração do dia para ter com o homem. Para que Deus vinha ter com o homem? Para ter comunhão com o homem, para trazer direção para o homem. Jesus, como homem, precisava dessa direção. Jesus orava tendo comunhão com o Pai para buscar a direção. Por que lá no Getsemane ele fala para o Pai: Pai, essa não é a minha vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava buscando a confirmação, a direção, porque como homem, nós somos criados como seres dependentes. Eu e você, então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos colocamos na dependência de Deus. E todo milagre que Jesus fazia, Ele fazia nesse poder, no poder do Espírito Santo. Jesus entra no deserto no poder do Espírito, cheio do Espírito, passa por aquelas tentações, sai no poder do Espírito, aleluia, e ele sai realizando obras. E você sabe que Jesus disse que eu e você, como filhos de Deus, vamos realizar obras ainda maiores. Obras ainda maiores. Nós só precisamos ter a convicção de que aquilo que Ele falou para a minha vida é a verdade. Então, Ele disse que quando o Espírito Santo vier sobre nós, Ele vai vir com poder sobrenatural e extraordinário. É isso que a palavra dunamis significa. Poder sobrenatural e extraordinário. Eu acho interessante também que ele diz assim: vocês serão minhas testemunhas. O que é uma testemunha, gente? É alguém que viu um fato e pode atestar aquele fato. Sabe, ela viu algo acontecer e diz: ei, não foi assim não. Eu vi acontecendo. Eu sei de fato o que aconteceu. Jesus está falando: vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe por quê? Porque o poder de Deus vai estar sobre vocês. E vocês vão ter a convicção no coração de que aquilo que eu estou falando é a verdade. O poder de Deus vai estar sobre vocês. E vocês vão sair da sua zona de conforto. Aleluia. Agora era a hora do amém, como diz o pastor Hélio. Vocês vão sair da sua zona de conforto, porque eles já queriam ficar só ali em Jerusalém. Não. Vocês vão para a Judéia. Até aí estava mais ou menos bom. Mas vocês vão para Samaria também. O lugar dos inimigos. Sabe, Corinthians e Palmeiras. Como se Jesus estivesse falando: vocês vão passar pelo São Paulo, está tudo bem, mas vão chegar lá no Palmeiras, aleluia. Não, vocês vão sair da sua zona de conforto. E eu vou colocar algo em vocês que vai capacitar para que vocês possam chegar onde eu quero que vocês cheguem. Gente, a obra com Jesus, ela não é a obra mais fácil do mundo, porque ela nos tira da nossa zona de conforto, mas ela é completamente possível, porque nós não fazemos na nossa força, nós fazemos na força do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10, revestivos do poder de Deus, sede fortalecidos na força do seu poder. Eu e você precisamos continuamente da consciência de que nós precisamos ser fortalecidos no poder que já foi dado para a gente. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Vá lá comigo em Atos capítulo 2, vá um pouquinho mais para frente. Atos capítulo 2. Diz assim, essa era a promessa de Jesus, Atos capítulo 1, verso 8. No capítulo 2, ele diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Gente, presta atenção, ninguém ficou de fora. Todos aqueles que estavam buscando, ninguém ficou de fora. Pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios. Se você tem o costume de rabiscar sua Bíblia, não é pecado, aleluia.
Rabisque a palavra todos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero trazer hoje para você 4 pontos rápidos, sobre o poder da oração em línguas. Quando eu e você somos batizados com o Espírito Santo, essas 4 coisas devem estar em alta no nosso coração. E a primeira coisa é que oração em línguas nos lembra que existe um poder sobrenatural. Quando eu e você falamos em línguas, nós não estamos falando no nosso intelecto, nós não estamos falando na nossa razão. Eu sei que existe um poder sobrenatural, sabe por quê? Porque Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, que nós receberíamos poder sobrenatural e extraordinário. E por mais que você não esteja vendo nada, por mais que você não esteja sentindo nada, o que você está falando é sobrenatural e extraordinário. Aleluia! Não sei se você tem essa noção. Vá lá no versículo 11, olha só que interessante, Atos 2, 11. Então, todos eles foram batizados, olha só como é que é sobrenatural, verso 11. Tinham lá judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Gente, olha que poder maravilhoso. A pessoa estava falando em línguas, romonossu, seremeneke, tsoromonossu. E o cretense estava ouvindo na sua própria língua. E estava ouvindo o quê? Estava ouvindo aqueles homens testemunharem. Lembra que eles seriam cobertos de poder para serem testemunhas? Eles estavam testemunhando da grandeza de Deus. Então tenha certeza de que quando você está orando em língua, você está falando das grandezas de Deus, você está louvando a Deus, você está exaltando a Deus, você está se comunicando com Deus. Você não está falando qualquer coisa, apesar da sua mente estar divagando, aquilo que você está falando não é com a sua mente, é com o seu coração. Então, a oração em línguas nos lembra que existe um poder sobrenatural. Se eu estou falando, é porque esse poder sobrenatural está agindo na minha vida. E mais uma vez eu digo que você não precisa sentir, você não precisa, o céu não precisa estar azul, a conta bancária não precisa estar no azul. Tudo que você precisa é saber que você fala e o poder de Deus está agindo através de você. Por isso que a oração em línguas é tão importante na nossa vida. Todas elas são. Mas a oração em línguas também é importante, porque é o poder de Deus agindo na nossa vida. Número 2, oração em línguas nos lembra que o poder vem dele. Atos 2, 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Número 1, quando nós estamos falando em línguas, saiba que o poder de Deus está fluindo através de você. Número 2, saiba que quem está te dando esse poder é o próprio Espírito Santo. Então é uma doação de poder para você do próprio Deus. Olha só como é que Ele te ama, gente. Ele te ama tanto que Ele mesmo dá do seu poder para você. Ele mesmo dá da sua capacidade para você. Porque a gente não conseguiria falar em línguas no nosso próprio intelecto. É muita maluquice. É muita doideira a gente tentar imaginar que a gente está falando na mesma língua que Deus fala. Ou percebendo aquilo que está no coração de Deus e trazendo isso para a terra. É muita loucura para a nossa cabeça. Mas nós fazemos na fé, nós fazemos na certeza de que Deus está nos concedendo poder. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Número 3. Quando você ora em línguas, você faz com o Espírito Santo. E aqui eu quero gastar um tempinho também com você, porque você sabe que o seu espírito é um só com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, vai dizer isso para a gente. Aliás, abra lá comigo, já que a gente vai passar aqui por 1 Coríntios mesmo.
1 Coríntios, capítulo 6, você precisa ver isso. No verso 17, no verso 15, a partir do verso 15, diz: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tipo, o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês? Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando você ora em línguas, o seu espírito está orando. Diz a palavra de Deus que o meu espírito ora de fato. Mas como é que ele ora? Ele ora em conjunto com o Espírito Santo. Ele ora junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está orando com você. É no seu espírito que isso acontece. Volte um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. E aqui falando sobre a sabedoria de Deus. Então a gente ainda está nesse ponto, quando você ora em línguas, você faz com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, no verso 9, diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10, Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano? Ele está fazendo a relação do Espírito humano com o Espírito de Deus. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como é que nós conseguimos conhecer o que nos foi dado gratuitamente? Pelo Espírito Santo que está conosco no nosso espírito. Verso 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, e a pessoa espiritual é aquela que nasceu de novo, que tem interação com o Espírito Santo. A pessoa espiritual, que é aquela que é dirigida pelo Espírito, que é aquela que é guiada pelo Espírito, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo aqui não é a cabeça de Cristo. A mente de Cristo aqui é o Espírito Santo, que conhece as coisas mais profundas do coração do Pai. É por isso que Jesus, em João capítulo 14, capítulo 16, vai falar: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai falar do que é meu. Por quê? Porque ele me conhece. Porque ele é a minha mente. Ele tem os meus pensamentos. E quando eu enviar ele para você, ele vai falar para você o que está no meu coração. É por isso que quando nós oramos em línguas, nós precisamos ter esse entendimento também, que quando eu estou orando em línguas, eu estou fazendo com o Espírito Santo. A oração em línguas é a oração do Espírito Santo. Preste atenção nisso. A oração do Espírito é a oração do Espírito Santo. Lembra? Número 1, se nós estamos orando em línguas, nós estamos fazendo no poder de Deus. Número 2, se nós estamos orando em línguas, esse poder vem de Deus, é Ele que nos confere esse poder. Número 3, quando nós estamos orando em línguas, nós estamos orando em línguas com o Espírito Santo. O Espírito Santo, preste atenção nisso, o Espírito Santo está orando e o seu Espírito está captando. O teu Espírito que está em você,
aquele verdadeiro você que está aí dentro de você, ele capta as coisas de Deus, ele percebe as coisas de Deus, ele percebe a presença de Deus, a tal ponto que muitas vezes a nossa alma está tão sensível que o nosso corpo até arrepia, é ou não é? Nossa, você fala um negócio que choca no nosso coração, que bate, e você fala até, pastor, fiquei até arrepiado, olha, aconteceu isso, como já aconteceu com você? É porque o Espírito Santo que está falando através de mim, conferiu com o Espírito Santo que está dentro de você. É como se Jesus, na barriga de Maria, chegando junto de João Batista, na barriga de Isabel, e João Batista diz a palavra que salta. Por quê? Porque percebe. Quando nós estamos orando em línguas, há uma percepção no nosso espírito de que o Espírito Santo está orando. Você sabe que Jesus intercede por você, mas agora pensa que quando você está orando em línguas, o Espírito está intercedendo com você, aleluia. Ele está orando com você. Da próxima vez que você se sentir sozinho no seu quarto, chorando, porque pastor, onde estão as pessoas, onde está isso? Lembre-se que quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está orando com você. Você nunca está sozinho, você nunca está abandonado, você nunca está abandonada. O Espírito Santo ora com você. Romanos capítulo 8, você pode ir lá comigo? Romanos, volta aí um pouquinho, e Romanos capítulo 8, é um capítulo maravilhoso, só um pouquinho mais para trás, porque ele fala da vida no Espírito. Ele diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 1, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que nos livra da lei do pecado e da morte? Uma outra lei. Existe um outro ambiente pelo qual eu vivo, que o pecado e a morte não dominam mais. Que ambiente é esse? Não é o ambiente da igreja, é o ambiente da vida no Espírito. A igreja é o membro visível do mundo sobrenatural. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos estar conscientes de que existe uma lei sobrenatural sobre a nossa vida, que é a lei do Espírito e da vida que opera em nós. E essa lei está em operação porque a presença do Espírito Santo está em nós. Uau! A lei do Espírito e da vida está em nós. Mas eu queria ler, era o verso 26, aleluia. Verso 26 de Romanos capítulo 8 diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito Santo ora conosco. E não é que o Espírito Santo ora e a gente fica parado só observando. Gente, não tem coisa melhor do que participar no reino de Deus. O reino de Deus é um convite para você participar da vida de Deus. O reino de Deus não é um convite para você aceitar Jesus, dar um beijinho para essa terra, e eu vou para o além, e daqui a pouco a gente se vê. Não é isso. O reino de Deus é um convite para nós participarmos da vida de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a orar, mesmo quando a gente não sabe pelo que orar. Quando orar? Já se viu nessa situação onde você percebe algo no teu espírito? Lembra que eu falei que o teu espírito, quem você é de verdade, capta as coisas de Deus, capta a voz de Deus, a movimentação de Deus. E aí de repente vem aquela chamada para orar e você não sabe pelo que orar. E às vezes você já gastou ali meia hora às vezes é muito, né? 5 minutos, tentando achar uma solução. Senhor, me ajuda. Só não sai do Senhor, me ajuda, né? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda. Passa 5 minutos, parece uma eternidade. Você não sabe mais o que fazer, mas ainda tem uma urgência no seu coração. Continua orando, continua orando, continua orando. Quando você não sabe o que falar, abra os seus lábios e ore em línguas, porque o Espírito Santo intercede com você
com gemidos inexprimíveis. E eu acho interessante nisso, olha só que interessante, que diz assim, da mesma maneira, verso 26, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Veja, gente, Ele nos ajuda. Ele não faz por nós. Ele nos ajuda. Se você quer ajudar uma pessoa a crescer, faça com ela, não faça por ela. Você só faz por ela, quando é nenenzinho, você sabe que ela não vai. É natural do ser humano, é ou não é? Chega ali já com, sei lá quanto tempo, 2 anos, 3 anos, você já vai dar na boca, ela já mete a mão, e já quer botar na boca, mal sabe comer, vai aqui do lado, né, já vai na cabeça, e você deixa ela aprender. Mas primeiro você faz, é ou não é? Mas é muito irracional você pegar uma criança de 10 anos, dando comida, a mãe dando comidinha na boca. Espera aí, não faz sentido. Ele já consegue fazer. Eu e você precisamos crescer ao ponto de nós fazermos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está do seu lado, te treinando, te disciplinando, dizendo, é isso aí, faz. Depois ele diz, está errado, vamos fazer de novo. Faz de novo. Cara, isso não vai te trazer saúde. Isso não vai te trazer, isso vai te trazer prejuízo. Vamos fazer de novo? Ele não pega da sua mãe e vai, acabou, você não vai fazer mais nada. Não, ele te ajuda. E a palavra para ajuda aqui é uma dica para você colocar o nome do seu próximo cachorro. Sunanti Lambanomai. Nome de seriado japonês, né? Seriado japonês. Sunanti Lambanomai. Você pode até diminuir e chamar de Sussu, para ajudar. Chama o gato de Sussu. A palavra Sunanti Lambanomai no grego, ele nos... Olha só que interessante. A palavra Sunanti... Não vou nem pedir para você repetir. Porque se repetir, já fala em línguas. Aleluia. Sunanti Lambanomai. Olha só. Significa, ele nos ajuda. Não foca no ele nos ajuda. Significa apegar-se a algo junto com. Ele nos ajuda. Ele se apega. Está precisando fazer algo que ele falou para você fazer? Então, ele se apega junto com você para fazer aquilo. A palavra Sunanti Lambanomai significa se esforçar para obter algo com os outros. Significa ajuda na obtenção de algo. Ele nos ajuda. Se há algo que você precisa, o Espírito Santo te ajuda. Se você está precisando fazer algo que você não consegue por você mesmo, o Espírito Santo te ajuda. Ele se apega a algo junto com você. E o que eu achei interessante também, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra fraqueza, ela tem um sentido de debilidade do corpo também. Sabe, algo natural, algo corpóreo. Mas a palavra fraqueza, ela também significa a falta de força da alma. Sabe quando você se acha fraco, que você não está conseguindo? O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo, a palavra fraqueza significa a falta de força da alma. Veja, para entender alguma coisa, para fazer coisas grandes e gloriosas, para restringir desejos corruptos, para suportar provações e problemas. Ele nos ajuda na falta de força da nossa alma. Ele nos ajuda quando nós não estamos entendendo algo. Se você não está entendendo, o pastor Hélio sempre usa esse exemplo. Tinha uma pessoa que fazia escola, ela não entendia, pastor, não estou entendendo, não consigo entender o que vocês falam. Eu não consigo entender. E se tem alguém que não consegue entender a pregação do pastor Hélio, é porque tem algum problema. Porque o pastor Hélio corta o bifinho que parece carne moída. Pastor Rafa não, já dá o bifão e te ajuda a cortar, aleluia, glória a Deus. Ainda te dá o nome da faca, o nome do grego da faca, o nome do hebraico da faca. Meu Deus do céu.
Então, gente, o Espírito Santo vem, essa pessoa, bom, eu estava falando da pessoa, a pessoa vinha e falava, pastor, eu não consigo entender. E uma vez o Espírito Santo lembrou a ele e falou, pergunta para ela, você é batizada com o Espírito Santo? Quem? Não. Está aí o seu problema. Por quê? O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza, na falta de força da alma para entender alguma coisa. Então, eu e você precisamos entender que quando nós oramos em línguas, nós fazemos com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo abre portas sobrenaturais para que nós possamos entender coisas espirituais. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, que coisas espirituais só se entendem de maneiras espirituais. Como é que eu vou entender coisas espirituais sem o próprio Espírito Santo? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Ele nos ajuda a fazer coisas grandes e gloriosas. Ele nos ajuda naquilo que às vezes a gente não tem habilidade. Eu estava me lembrando essa tarde do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, né, aquele cara bronco e resmungão, e estava falando, pai, a primeira coisa que vinha na cabeça ele falava, às vezes ele acertava, às vezes ele dava com burros na água. E aí todos foram batizados com o Espírito Santo. Naquele mesmo dia, com aquele ímpeto do Espírito Santo, ele faz uma pregação e 3.000 se convertem. Da onde é que veio essa força para fazer coisas grandes e gloriosas? Veio do poder do Espírito Santo. E muitas vezes você quer evangelizar, você quer falar alguma coisa, você não sabe como fazer. Saiba que você tem o seu amigo Espírito Santo dentro de você, e o poder dele te ajuda a fazer coisas grandes e gloriosas. E como é que eu tenho essa certeza no meu coração? Quando você está orando em línguas, sabe que o poder de Deus está agindo, o mesmo poder, aleluia, o mesmo poder que faz você orar em línguas, é o mesmo poder que faz você abrir os seus lábios e pregar de maneira ungida, e pregar de maneira extraordinária, para que outras pessoas, e aí outra pessoa vai dizer para vocês, mas nossa, como fala bem, aí a pessoa fala, eu sou tímido, aleluia, glória a Deus. É no poder do Espírito Santo, aleluia. E aí a gente reconhece a força do Espírito Santo quando toma a nossa vida. Mas como é que eu pratico isso dentro da minha casa? Pregando para o armário? Não, orando em línguas. Pregando para o cabide? Não precisa, ora em línguas, é o mesmo poder. É a consciência do mesmo poder, o poder que me faz orar em línguas, é o mesmo poder que me faz pregar. É o poder do Espírito Santo que ora comigo, aleluia. É o mesmo poder que nos faz restringir de desejos corruptos. Sabe, de desejos que vão contra a palavra de Deus. Daquilo que fere o nosso corpo, daquilo que fere a nossa alma, a nossa consciência. E talvez você esteja lutando com isso. E saiba que o Espírito Santo que habita dentro de você te ajuda contra isso. Te ajuda contra os desejos corruptos desse mundo. O Espírito Santo te ajuda. Como é que eu vou aumentando a consciência disso na minha vida? Orando em línguas. Para suportar provas, provações e problemas. Ele nos ajuda. E último ponto. Quando você ora em línguas, o seu homem interior é fortalecido. Abra lá comigo para a gente terminar. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, vai um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios, capítulo 14. Então, quando eu oro em línguas, quando eu estou orando em línguas, isso nos lembra que existe um poder sobrenatural, número 1. Número 2, que o poder vem de Deus, o poder é de Deus. Que quando eu oro em línguas, eu oro com o Espírito Santo. E número 4, quando eu oro em línguas, o meu homem interior é fortalecido. E eu anotei aqui para eu não me esquecer, nós somos fortalecidos quando exercitamos algo. E você sabe que você aprende muito mais quando você exercita algo. Se você está apenas ouvindo o que eu estou falando aqui nessa noite, seu fortalecimento vai ser muito pouco.
A gente faz e a gente prega para te incentivar a exercitar. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Você sabe que a palavra desenvolver ali é onde a gente tira a palavra que para a gente é tipo academia de ginástica. É a palavra ginazzo. Se você for, se eu não me engano, na Itália, é ginásio. Ou seja, é um lugar para exercitar. Exercite a sua salvação. Se eu e você quisermos crescer e fortalecer o nosso homem interior, nós precisamos exercitar aquilo que nós estamos aprendendo. Como é que você vê que uma pessoa está crescendo espiritualmente? Só você perguntar para ela: está praticando aquilo que você tem ouvido? Estou. Então a pessoa está crescendo. Porque a gente não cresce por osmose. A gente vem para a igreja, Hebreus capítulo 10 vai dizer para a gente vir para a igreja, para a gente vir para a reunião, para que nós sejamos estimulados ao amor, para que o amor me estimule a praticar a vida de Deus. Então, para que eu e você possamos ser fortalecidos, eu e você precisamos exercitar aquilo que nós estamos ouvindo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e verso 15, diz: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Ora, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei eu? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Sabemos que ao orar em línguas, o espírito está orando através do meu espírito. Eu creio nisso e isso me fortalece. O que me fortalece? A minha fé. A minha fé de que eu estou falando juntamente com o Espírito Santo fortalece o meu espírito. Então, quanto mais em línguas eu estou orando, mais o meu homem interior, porque o seu espírito se alimenta da palavra de Deus, gente. E a palavra de Deus gera fé no seu coração, é um alimento para o seu espírito, é a fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, ou concordar com Deus. Porque fé, ela é a substância daquilo que nós nos alimentamos, da palavra de Deus. Você pega um alimento e você pergunta: o que esse alimento tem? Tem vitamina C, tem vitamina D, tem vitamina E, tem vitamina Z, tem vitamina B, tem vitamina A, tem tudo que é tipo de vitamina. Então é isso que tem o alimento. Aquilo que te sustenta é o que tem no alimento, não é um alimento em si. O que alimenta a sua vida? Palavra de fé. Por isso que pastor Hélio fala: não é qualquer tipo de palavra que te alimenta. Porque a palavra, o que te alimenta é a palavra que vai gerar fé no teu coração. É a palavra que vai te jogar nos braços de Jesus, para que quando você passar pelo dia da tribulação, o dia difícil, você saiba que Ele está com você todos os dias da sua vida. Não te deixarei, não te abandonarei. Quando você está orando em línguas, você está exercitando a sua fé. Você está fortalecendo o seu homem interior. A fé sempre nos leva a agir. Olha só essa frase. Diz assim: tudo que é sobrenatural começa com o comando do céu. Você lembra lá que em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. Tudo que é sobrenatural começa com o comando do céu. Ele comanda, nós agimos em fé e milagres acontecem. Ele comanda, nós agimos em fé e os milagres acontecem. Pastor Hélio sempre diz que toda direção de Deus tem um milagre te esperando. Mas entre a direção e o milagre existe uma ação de fé nossa. Então toda vez que você estiver orando em línguas, você sabe que você está fortalecendo a sua fé. Eu quero deixar aqui por último, só para que você tenha isso no seu coração. Não sei se você sabe, pastor Hélio tem um blog, heliopeixoto.com. A gente vai deixar aí na descrição do chat, para você que está aí nos acompanhando pela internet.
Mas ele tem esse livro aqui, é um e-book gratuito. Você entra, heliopeixoto.com e baixa, tem dezenas de e-books lá. Esse é um deles. E é um livro simples, maravilhoso, para que você possa se lançar cada vez mais em entender o poder do dom de línguas, o poder da oração em línguas. Quando você ora diretamente a Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus que está comunicando com Deus através de você. Então eu quero deixar esse livro aqui para você, para que depois você possa baixar no seu tempo, você possa ler, e você possa ser edificado no exercício de você orar como um dom devocional. Um dom devocional. O dom do seu relacionamento com Deus. Tem muita coisa que a gente ensina também, a gente ensina sobre isso na Escola Atos. Se você ainda não fez a Escola Atos, a gente tem uma matéria que se chama a revelação e o mover do Espírito Santo. A gente esmiuça tudo isso sobre o dom de línguas, sobre oração em línguas, está tudo lá bem esmiuçado. Eu quero incentivar você que ainda não fez, ainda dá tempo, nós temos a nossa escola online, então não perde tempo, se lança na palavra, se lança na palavra. Fique de pé comigo, por favor, a gente já está terminando.